sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir teu Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do seu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir teu Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti
com aqueles que reverentemente vieram e até então, reverência à palavra, se puseram de pé, para juntos assim meditarmos na palavra do Senhor. Por gentileza, abra as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 4. Amém? Hoje, o culto não é intitulado um culto ao Senhor, mas intitulado como o culto da vitória. Eu não sei que vitória você espera, em quem você espera ou de que forma você espera. Entendo que Deus é quem pode nos conceder a maior de todas as vitórias, pois eu já recebi a maior de todas, que é acesso à salvação. Todos acharam? 2 Reis, capítulo 4, verso 1, 2 Reis 4, do verso 1 por diante, que vai falar sobre Eliseu aumenta o azeite da viúva, né? Que é a nomenclatura, é o título da palavra que aqui está. A epígrafe, né? Não sei. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu dizendo: meu marido, o teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor e levou-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. E então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe a parte que estiverem cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. E então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse-lhe: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Amado Deus, eterno e querido Pai, queremos ser gratos pela oportunidade que nos cabe de estarmos aqui, Senhor, trazendo a Tua palavra à Tua igreja. Deus santo e eterno, se utiliza de mim, Senhor, como instrumento Teu, para falar não aquilo que o povo quer, não o que eu quero, mas aquilo que o Senhor tem para com cada um de nós, é o nome de Jesus. Amém. Podeis sentar, meus amados, e se você puder, estar atento, esteja. Entenda que nós estamos no templo, nós não estamos em um lugar qualquer, nós estamos em um lugar especial. Nós estamos em um lugar onde tem um povo que se reuniu para adorar, para engrandecer, para bendizer aquele que é grande. Amém? Meus amados, nós nos deparamos aqui com a história, com algo literal. Por que literal? Porque realmente ocorreu. E quando nós nos deparamos com esta palavra, e aí nos vem à mente, né, o culto da vitória. O ser humano, ele está imbuído a manter-se sempre tendo vitória. Ele não está preparado, por mais que ele sirva ao Senhor, por mais que ele esteja, né, buscando a face do Senhor, ele não, parece que não conseguimos nos preparar para percas, para danos, né, para não vencermos quando estamos em meio a uma batalha. Queremos só vitória. E muitas das vezes, amados, nós temos que entender que é necessário perder para ganhar. O importante da batalha é nós batalharmos e nunca e jamais desistirmos. Sabemos que nem sempre estaremos vencendo, sabemos que nem sempre teremos, né, posse de vitória, mas momentos que teremos sim vitória. Então, mas o povo, ele está induzido, está na mente dele que só vai obter vitória, que ele nasceu só para ser vitorioso. E nós temos, amados, visto que o Senhor não nos prometeu absolutamente plena vitória em tudo, em todas as coisas. A vitória que o Senhor nos prometeu, e Ele tem nos dado gratuitamente, é a salvação, é acesso aos céus, para aquele que se mantiver fiel até o fim. E nós nos deparamos agora com a situação, amados, de uma mulher, que, quando nós vamos ver o contexto, ela obteve sim vitória. Mas nós vemos, amados, que nesse contexto, naquela nação antigamente, as pessoas
tinham dívidas. E muitas das vezes, como era paga essas dívidas? Ela poderia se vender em lugar da dívida, ou seus filhos poderiam ser tomados, caso não houvesse um remidor. Nós vamos ver que essa mulher ela não tinha um remidor, ela não tinha alguém que pudesse ajudar. E nós vemos a fidelidade do seu esposo, porque Eliseu, ele estava à frente de um grupo de profetas. Eliseu estava à frente de um grupo de profetas. E quando nós vemos o que essa mulher relata, nós vamos entender, né, que não havia um remedor, não havia alguém que pudesse sanar, pagar a dívida daquela mulher que ficara viúva. Então, não tinha como alguém pagar. Então, como seria? Se ela não tivesse os filhos, ela mesma poderia se vender ou se dar por aquela dívida, trabalhando por um período de tempo, aonde seria aquela dívida sanada. Porém, essa mulher tinha 2 filhos, então a única coisa que ela tinha era seus 2 filhos. E aí o que ocorre? Dentro da lei que era estabelecida, aqueles 2 filhos seriam tomados por servos ou escravos, até chegar um tempo determinado, que aquela dívida que o seu marido contraíra fosse paga. Então nós vamos, trazendo só um relato assim para os irmãos entenderem como é que funcionava. E o interessante é que Deus já tinha instruído aqueles homens ricos não tomarem proveito das pessoas pobres, mas mesmo assim, por parte daqueles homens ricos, agirem de forma, desobediente, de forma corrupta, eles não davam ouvido à orientação que Deus tinha dado. Deus tinha orientado que eles não tirassem proveito. No caso dessa viúva, ele se aproveitou da situação, embora a lei dissesse aquilo, mas Deus já tinha orientado para que eles não assim fizessem. Nós vemos que aqui, essa viúva estava passando por um problema difícil. Ela estava passando por uma situação muito que adversa. Como eu disse, nós sabemos que nós cristãos, salvos, servo de Deus, partimos da morte para a vida, e não o contrário. Partimos da morte para a vida, porque nós estamos mortos para esse mundo, mas estamos vivos com Cristo. Então, a Bíblia diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio, mas tem na minha e na sua, porque nós, quando partimos, temos o lugar certo, reservado, que o Senhor Jesus já reservou para mim e para você. Então, amados, veja como é interessante você buscar se posicionar no seu lugar, você buscar ter uma vida íntegra diante de Deus, diante das pessoas, para que quando você venha ter uma necessidade, você sabe aonde recorrer e haver o socorro de imediato. Quando você age de forma contrária, você não terá apoio, você não terá pessoas que lhe socorram, você não terá pessoas que lhe ajudem. E quando nós vemos o contexto desta viúva, pelo que Eliseu aqui determinara e instruiu a ela a fazer, nós vemos atos de obediência, atos de misericórdia, atos de uma pessoa que tinha, afinidade com todos os seus vizinhos, uma pessoa que tinha afinidade com aquela comunidade com qual ela morava. E o mais interessante, que quando ela se dirige, a Eliseu, ela se dirige relatando quem era o seu marido, porque ela estava convicta que o seu marido não era um qualquer, era um homem de Deus e temente a Deus, que tinha compromisso, um homem que temia Deus, um homem que tinha respeito do seu líder, respeito da comunidade, porque quando ela se relata, o meu marido, o teu servo, que temia Deus e que te servia, morrera. Eliseu sabia que aquele homem tinha morrido. Eliseu sabia que aquele homem tinha morrido. Mas ela fez questão de relatar, de trazer a biografia do seu marido diante de Eliseu, para que chamasse a atenção de Eliseu. Certamente era um marido também, amados, que dividia, os seus problemas, as suas conquistas, as suas vitórias, muitas das vezes as suas derrotas com a sua esposa. Não era um marido que se omitia para com a sua casa, para com a sua esposa. Certamente era um marido que dividia tudo para com o seu esposo, ou melhor, para com a sua esposa, para com a sua família. Porque nós temos que entender nesse contexto aqui, amados, que era uma família unida, que era uma família que tinha afinidade uns para com os outros. Porque o marido ele tem que entender que ele não pode ser omisso para com a sua esposa, nem a esposa ser omissa para com o esposo, em qualquer que seja o assunto, porque eles estão ali, a Bíblia diz que quando juntas são uma só carne. Então, quando nós entendemos isso, é para que haja, compartilhamento entre um para com o outro. E quando essa mulher chega a Eliseu, relatando, a biografia,
o seu marido, de que forma era ela, de que forma ele via. Ela via que seu marido era um homem de Deus, que temia Deus e que tinha praticado obras de Deus naquele lugar. Então Eliseu, quando entendera e vera quem era esse, que certamente era um dos profetas qual ele liderava, que diz, a Bíblia nos deixa mais ou menos a entender que Eliseu estava à frente de um grupo, Eliseu, que estava sucedendo um dos grandes profetas, que é Elias. O interessante é que os milagres, dos 10 milagres que Eliseu, através de Deus, o que Deus fez através de Eliseu, o Elias fizera 7 milagres, que a Bíblia nos relata. Eliseu, que sucedendo Elias, fez 10 dos grandes milagres que Deus operara através dele. E esse foi um dos milagres. Nesse capítulo nós vamos ver que teve 4 grandes milagres que Eliseu operara. E quando ele opera esse milagre desta mulher, quando a mulher diz uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, ou seja, de um dos profetas que Eliseu estava liderada, tinha morrido. E antes dele morrer, ele tinha contraído uma dívida. E certamente ele estava pagando essa dívida. Quando ele morre, o que ocorre ao credor? Certamente esse credor temia não receber, ele temia que essa mulher, sendo viúva, certamente ele já conhecia, sabia que ela não teria alguém que pudesse pagar essa dívida, que ela não teria o remidor que assumisse essa dívida e pagasse. Então ele de imediato a procurara, porque antigamente não havia previdência como há hoje. Ficou viúva, a depender, ela corre atrás ali e fica recebendo, um aposento pelo governo. Não havia isso. Os filhos naquela época eram criados e tinham o que chamamos do primogênito. O primogênito era aquele que ficava com 75% da herdade dos pais, porque cabia a ele, além de ficar com a maior parte que os irmãos, porque ele era o primogênito, ele era a aposentadoria, digamos assim, dos pais, porque ele ficava incumbido que na velhice dos pais, ele os manteria de tudo, eles não os deixaria faltar nada. Por isso que esse também era responsável, por maior parte da herdade. Então essa mulher tem 2 filhos. E quando esse credor toma conhecimento que aquele homem, que contraiu essa dívida com ele morre, ele vai e busca essa mulher. A Bíblia nos diz se ele deu um prazo ou não para levar esses meninos, como escravo, como servo. Mas essa mulher, amada, agora ficou apavorada. E certamente esta mulher, olha, amados, e ela busca todos os recursos, tudo que estava ao seu alcance. E ela não vê saída para ela. Mas ela lembrou certamente deste grande homem de Deus, de Eliseu, que era o líder do seu esposo. E esta mulher, amados, não recorreu a qualquer um. Ela não bateu em qualquer porta. Porque o mal de muitas pessoas, amados, é saber que existe uma porta, que é só você abrir com diligência, ela se abre. Mas as pessoas muitas das vezes dão tantas as voltas, batem tantas as portas, sabendo que existe um lugar aonde você bate, sabendo que existe alguém que quando você pedir o socorro, ele vai te atender. Mas as pessoas buscam muitos atalhos, buscam bater em tantas as portas, para ver se acha o refúgio, para ver se encontra o socorro. E quando ela vê que não há socorro em nenhum outro lugar, que não há recurso em nenhum outro lugar, ela vai bater naquela porta, que ela saberia muito bem que era que ela deveria ter batido de primeira, que ali ela ia encontrar o refúgio, que ela iria encontrar o socorro, que ela ia encontrar a solução. Mas o ser humano, ele gosta de atalhos, ele gosta de facilidades, ele gosta de deixar por último aquele que ele pode, sim, botar em primeiro lugar na sua vida. Porque nós sabemos, amados, porque o próprio Senhor, ele diz a cada dia para mim e para você: não temas, eu estou contigo. Os 365 dias, na Bíblia tem 365 vezes a palavra: não temas, eu estou contigo. E essa mulher, ela tomou certamente para si. Não estava a Bíblia elaborada da forma que está hoje, mas no coração daquela mulher já fluía a convicção, a certeza, que ela sabia aonde buscar o refúgio e a quem ela buscaria o socorro: a um homem de Deus. Amados,
como esta mulher, nós podemos também, muito bem, amados, buscar socorro em Deus e através de um homem de Deus. Não é com qualquer um. Muitas das vezes estamos passando por problemática em nossas vidas. E aí você vai conversar com qualquer um, vai se abrir com qualquer um, que não vai trazer a solução, que não vai trazer a direção. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Se nós temos diante de nós homens e mulheres de Deus, é a esses e através de Deus que nós temos que buscar ajuda. Então essa mulher, conhecendo Eliseu, conhecendo o que o seu esposo passava, foi até ele e questionou-se a ele. Diz: olha, o meu marido, né, como ela diz aqui, o meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia o Senhor. Tu sabes que ele temia o Senhor, que era um homem fiel, íntegro, que era um homem sincero. E agora vem os credores aí e querem levar meus 2 filhos como servos ou escravos, porque na minha está servo, mas tem outras que está como escravos. E aí Eliseu olha para aquela mulher e disse: o que eu vou fazer? O que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer agora? Eu não tenho o que fazer. Mas aí Deus toca no coração de Eliseu em favor daquela mulher, porque ela tinha perdido o marido, amados. Imagine só, ela tinha perdido o marido, ela tinha perdido o seu sustentador, ela tinha perdido o provedor do lar, aquele que cuidava dela, aquele que cuidava dos seus filhos, aquele que mantinha a sua casa em ordem. E agora a esperança que futuramente poderia manter essa casa em ordem, manter, né, tudo em ordem, que eram os seus filhos. Ela agora recebe a notícia que ela ficaria só, que os seus filhos seriam levados. Imagine você agora como mãe, imagine agora você como pai. Alguém chegar e dizer: olha, você tem uma dívida comigo, já que você não pagou, pronto, eu não vou lhe cobrar mais, agora eu vou levar esses seus filhos comigo e vou embora com eles. Imagine agora a dor para uma mãe, para um pai. Imagine o impacto que é, a dor que é. A mãe ter o seu filho aqui e ser agora levado à força, contra a sua vontade e contra a vontade dele. É uma dor que só sabe quem realmente ama. Quem realmente tem filho por filho. Não é verdade? Imagine só, amados. E aquela mulher estava ainda se curando, ela estava com a cicatriz ainda aberta da perca do seu esposo. E agora vem alguém querendo abrir uma cicatriz maior, levando seus 2 filhos. Imagine, amados, como é para essa mulher. Ela olhar, certamente não tinha ninguém que pudesse ajudar. Olha para um canto, não tinha certamente nenhum parente dela próximo ali que pudesse ajudar, que pudesse socorrer. Mas veio na mente daquela lembrança de Eliseu. E ela, amado, não pensa 2 vezes. Aquela mulher, ela não se constrange. Ela vai a Eliseu e agora relata o seu caso, a sua perca. E aquela mulher, amados, achando que seria o fim, que ela não obteria vitória, que não haveria recursos. Mas quando ela levanta a voz daquele homem, se dirige a ele, e Eliseu pergunta com calma, tranquilamente, ele diz: o que eu posso fazer? Mas aí de repente ele muda o seu pensamento, diz: o que você tem em casa? Ela diz: a tua serva. Veja, amados, como é aquele que teme a Deus, como é aquele que é submisso a Deus. Ela não diz eu não, ela diz: a tua serva. Amém? A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O azeite, amados, naquela época era caríssimo, era um produto caríssimo, que ele era usado para a fabricação, né, de perfumes, para usar nas lamparinas, como eles diziam, para fabricação de cosméticos. Então era algo muito caro, mas ela só tinha uma botija. Eu não sei lhe dizer o tamanho ou a quantidade, que a Bíblia aqui não nos relata, então no que ela não fala a gente se cala. Eu sei que era uma botija de azeite, tinha um grande valor, certamente, mas ela disse: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite em casa. E aí Eliseu disse: então, pronto,
vá a todos os seus vizinhos e pede vasilhas emprestadas, vasilhas vazias, vasilhas vazias a todos os seus vizinhos. É onde nos chama a atenção do que eu relatei há pouco, que era uma pessoa que tinha afinidade com os vizinhos, com a comunidade. Não era pessoa, certamente, amados, encrenqueira, não era uma fofoqueira, não era aquela que ficava dando conta da vida dos outros, não era aquela que deixava os seus afazeres para estar incomodando o vizinho aqui, outro incomodando outro vizinho ali. Não, era aquela pessoa que estava no local dela, aquela pessoa, amados, que certamente sabia se manter em seu lugar, que tinha afinidade com todos os vizinhos. Porque imagine só, você bater na casa de alguém e alguém dizer a você, pedir a mim e você, que passa para cá, nem fala comigo, nem me dá um bom dia, e vem aqui na minha casa agora me pedir uma vasilha. Imagine só, certamente, amados, ela tinha esta afinidade com os vizinhos, era uma pessoa de bem, era uma pessoa ordeira. E quando ela bate, amado, ali naquela porta, e os vizinhos abrem, e ela pede, eles não perguntam por quê ou para quê, simplesmente vão pegando aquelas vasilhas e vai levando juntamente com os seus filhos. E ele dá uma orientação: pega muitas e não poucas. Amém? Pega muitas e não poucas. E depois de recolher estas vasilhas, entra em tua casa e feche a porta contigo e com os teus 2 filhos. E essa mulher, amados, ela não questiona. Observou? Servo que é servo, ele não questiona, ele obedece. Quem é servo, obedece. Quem é ovelha de orelha furada, obedece. Não questiona por quê ou para quê, ou por que não manda Marcelo em vez de mandar eu. Não, ele vai e obedece. Imagine só se aquela mulher fosse questionar: sim, mas para que eu vou pegar a vasilha emprestada? E se eu bater no vizinho e ele não me atender? Porque as pessoas, muitas das vezes, elas mesmas é que dificultam a sua vitória. As pessoas, muitas das vezes, é quem dificulta o seu caminho, é quem coloca obstáculo no seu caminho, é quem cria o gigante, é quem levanta a muralha, muitas das vezes onde não tem. Mas essa mulher não pôs dificuldade, ela simplesmente obedeceu criteriosamente, pegando todas as vasilhas. Quando ele orientou que trancasse a porta, assim ela fez. E ela disse: depois vai e enche cada uma destas vasilhas. E essa mulher recolhe todas essas vasilhas de uma forma simples, de uma forma singular. A orientação que o homem de Deus deu, aquela mulher cumpriu. Como eu disse, servo que é servo, obedece e faz. Amém, igreja? Servo que é servo, obedece e faz. Não questiona, não manda outro, ele vai. E aquela mulher obedecendo, né? E agora era uma particularidade entre ela e seus filhos. Quando ele diz: vai agora e depois feche a porta com você e seus filhos. Porque agora, Marcelo, era uma particularidade entre ela, seus filhos e Deus. Era um momento agora da graça de Deus sobre aquela família. Era um momento agora de comunhão, de unidade entre eles, para que tudo ocorresse de acordo com o que Deus dissera aquele grande homem de Deus. E a Bíblia nos relata que quando aquela mulher chega em sua casa, que fecha a porta sem questionar, sem perguntar para quê, por quê ou para quê, ela simplesmente obedece. Ela não sabia o que iria acontecer, ela não sabia de que forma iria acontecer, mas ela obedeceu. Nós vemos com a chamada de Deus a Abraão, quando Deus manda que Abraão saísse de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus ainda mostraria. Abraão, um homem rico, e o pai de Abraão, o Tera, era um homem muito rico, possuidor de muitas coisas. E quando Deus fala com Abraão para ele ir para um lugar que Deus ainda mostraria, sem nada, de mãos vazias, ele obedece, ele não questiona. Ele simplesmente foi. É por isso que eu digo, amado, que servo, ele obedece, ele não questiona. Né? Porque manda quem pode e obedece quem é crente. É assim. Com Deus funciona dessa forma. Amém, queridos? E aquela mulher ali, amados, de posse daquelas vasilhas ali. E aí ele disse: depois você vai. E ela mandava os filhos trazer: traga uma vasilha. Ele vai fazer assim. E ela pegou aquela orientação e enchia, Marcelo.
traz mais, enchia. E aquela mulher agora já fica fervorosa, já fica alegre e já fica feliz, porque não para de jorrar, e vasilha mais vasilha. E aí os filhos acumulando ali, arrumando certamente. E aí no final, quando ela diz, traz mais uma, mãe, já encheu tudo. Aí o azeite parou. No momento certo, parou. No momento certo, na hora certa e na quantidade certa. E agora essa mulher, reverentemente, ela leva a conhecer Eliseu. Viu, amados? Porque muitas das vezes, amados, as pessoas nos ajudam, as pessoas contribuem, as pessoas compartilham. E quando você está de posse e vitória, você esquece. Você não diz um obrigado. Você não chega para dar uma satisfação, como se você fosse dono de tudo. Essa mulher fez diferente. O que mais deixa Deus triste comigo, com você, é ingratidão. É um reconhecimento daquele que Ele é e que Ele faz para mim e para você. O ser humano, ele é típico disso, de não reconhecer, de não agradecer, de não ser, amado, recíproco. O ser humano é terrível para isso aí, ele é, olha. Mas aquela mulher não fez assim, ela fez diferente. Quando ela estava de posse e de vitória, ela não chegou para ninguém mais, a não ser para o próprio Eliseu. Ela disse, não, eu tenho que contar a ele, eu tenho que agradecer, eu tenho que compartilhar com ele, eu tenho que agora pedir uma orientação a ele. Porque muitas das vezes a gente faz, né, como muitos dizem aí, num dágio popular, 99. Se você não cumprir 100, você não presta. Um animal muito querido das pessoas, um cachorro, né? Repare como é. Se você alimentar o cachorro 3 dias, água, comida, 3 dias, ele nunca vai esquecer de você. Ele nunca esquece de você. Se alimenta e ajuda o ser humano 30 anos. Com 2 dias ele esqueceu. É o contrário, com 3 dias ele esqueceu. É assim, infelizmente. Infelizmente, nós temos que aprender a sermos mais gratos para com o próximo, para com Deus. Nós temos que trazer a lembrança daquilo que as pessoas fazem e do que ela significa para com nós, daquilo que elas compartilham para conosco. E quando aquela mulher chega para Eliseu e diz o contexto, diz, olha, encheu todos os vasos, estão todos cheios. E quando encheu o último azeite, cessou, porque era a medida certa. Deus não faz nada pela metade. A medida certa era aquela. Deus sabia que era a quantidade, que ela iria sanar a sua dívida e que o restante daria para ela cuidar, para ela criar os seus filhos. Então, quando ela chega para Eliseu, pedindo mais uma orientação, sendo grato a Deus e a Eliseu pelo que ocorrera, ela diz, olha, está tudo cheio. Aí Eliseu agora orienta ela, vá, venda tudo. Primeiro ponto, não esqueça, pague primeiro a sua dívida, amém? Qual era o pedido de socorro dela? Qual era a vitória que ela queria? O resgate dos seus filhos. Primeiro era essa, a primeira vitória que ele obteve era o resgate dos filhos. Então ele foi bem enfático, venda, pague primeiro as suas dívidas e depois viva tu e teus filhos do resto. Então foi na medida, foi na quantidade correta e certa. Então aquela mulher, amado, obteve vitória por causa da obediência, por causa do temor, por ser uma pessoa de bem, por ser uma pessoa de caráter. Ela foi buscar o homem de Deus, obteve vitória, diante de posse da vitória, ela retornou em gratidão, em reconhecimento, mostrando a ele, pedindo orientação a ele do que fazer, que ela podia muito bem fazer como muitos fazem, pegar ali e vender e fazer o que ela quisesse, pronto, esquecer o homem de Deus para lá, não dar satisfação, não ser grato. Mas não, ela trouxe a si o reconhecimento e o temor de Deus, e ela se achou na obrigação de compartilhar, de levar, de dividir com aquele que no momento de dificuldade foi sincero, ajudador para com ela e a sua casa. Deus tem sido sincero, ajudador no meu e no teu lar. Será que nós estamos sendo gratos? Será que estamos compartilhando com Deus? Será que o obrigado a Deus? Será que estamos reconhecendo Ele como Deus pelo que Ele é ou só pelo que Ele tem?
Qual tem sido o nosso reconhecimento diante de Deus? Nós temos que sermos gratos. Amado, a maior gratidão minha e sua, que todo dia nós temos que trazer a nossa lembrança, é o sacrifício, Sônia, do Calvário. Que Jesus deu a vida dele por mim e por você. E olhe que nem eu, nem você jamais merecemos. Mas Cristo entregou a vida dele por mim e por você. Então, amado, não existe nada maior em gratidão minha e sua, em reconhecer que Jesus se colocou naquela cruz por amor a mim e a você. Isso é que é amor. Alguém dá a própria vida por mim e por você. Não tem um maior reconhecimento, não pode ter uma maior gratidão que essa. Para que hoje nós tivéssemos a salvação, teve que alguém morrer, teve que alguém pagar. Porque todos nós, sem exceção, estávamos condenados ao inferno. Todos nós estávamos condenados ao inferno. Mas Jesus não abre mão de mim e de você. Ele jamais desiste de mim e de você. E por mais que nós não venhamos querer Ele ainda nos quer. Ele não desiste. Ele nos espera. Ele nos aguarda. Então, querido, tome a sua decisão por Jesus. Queira Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Para um dia você estar na cidade santa com Ele, qual já está preparada. Mas é necessário, a Bíblia diz que é necessário, é o que João 1,12 diz, mas todos que aceitaram, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais assim creram no seu nome. Então é necessário confessar, é necessário dizer que Ele é Senhor na minha e na sua vida. E que, como amados, a coisa estiver difícil, seja grato. Se estiver difícil, seja grato. Se estiver boa, seja grato. Não abra mão da gratidão para com Deus. Em momentos adversos, em momentos bons, continue sendo grato, porque Ele é Senhor na minha e na tua vida. Aprenda a ser grato a tempo e fora de tempo. A todo tempo seja grato. Reconheça o que alguém faz por você. Reconheça o que as pessoas fazem por você. Compartilhe com elas a sua vitória, aquilo que você ajudou a conquistar. Seja grato. Amém? Seja grato. E que Deus possa, continuar nos concedendo sabedoria de saber receber e dar. Porque temos que ter sabedoria para receber e para dar. Aleluia. Amém? E que em Cristo Jesus o Senhor possa derramar as suas ricas bênçãos sobre todo o teu povo. Em o nome de Jesus, eu sou grato pela oportunidade, concedida aqui pelo meu pastor, pelo nosso irmão Marcos, que nos deu o convite. Que Deus possa recompensá-los tantas vezes mais. Eleva os olhos para os montes onde tu estás. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos ficar de pé. O meu socorro vem do Senhor que me guardará. Onde estaria eu se não fosse a sua graça? No profundo do meu ser, tu conhece a minha alma, então me faz entender que não dá sem você. Então me faz entender que não dá sem você. Adorando. É impossível viver sem teu amor. Deixe Deus trabalhar. Já não posso viver sem tua graça. Em teus braços abrigo eu encontrei. É o amigo que eu tanto procurava. Minha
Você é o meu sol quando a minha vida está na escuridão. Você é o calor que aquece o inverno do meu coração. Então me faz entender que não dá sem você. Então me faz entender que não dá sem você. É impossível viver sem teu amor. Já não posso viver sem tua graça. Adorando, vai adorando. Teus braços abrigo eu encontrei. Deixa o Espírito de Deus tocar no teu coração. Amigo, Vai tocando, eu Deus. tanto procurava. Vai tocando nele. Na vida, meu mundo então mudou. Meu amor me fez ser vencedor. Espírito de Deus, vai No tocando. deserto eu aprendi a crer que é impossível viver sem ter você. Você é o meu sol quando a minha vida está na escuridão. Você é o calor que aquece o inverno do meu coração. Então me faz entender que não dá sem você. Então me faz entender que não dá sem você. É impossível viver sem teu amor. Já não posso viver sem tua graça. Em teus braços abrigo eu encontrei. Sobe os braços de Jesus. O amigo que eu tanto procurava. Minha vida, meu mundo então mudou. Meu amor me fez ser vencedor. No deserto eu aprendi a crer que é impossível viver sem você. Vai operando Deus, vai operando Deus. Você é o meu Vai, Giro sol Deus. quando a minha vida está Vai na recebendo o som do Espírito Santo. Aí vai recebendo o som do Você é Espírito. o calor Oh, que aleluia. aquece o inverno do meu coração. Você que não é batizado com o Espírito Santo. Não me faz Aleluia. entender Vai adorando o Rei, vai adorando. que não dá sem você. Então me faz entender que não dá sem você. Todos é impossível viver sem teu amor. Como impossível, Senhor, Não posso viver sem tua graça. Você que precisa de uma cura, receba aí agora. Eu encontrei o amigo que eu tanto procurava. Sinta a presença do Espírito Santo Na de Deus. vida, meu mundo então mudou. Vai se esvaziando, vai se esvaziando. E deixando o Espírito encher seu coração. Fez ser vencedor. No deserto eu aprendi a crer. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Possível viver sem você. Você é o meu sol quando a minha vida está na escuridão. Você é o calor que aquece o inverno do meu coração. Aleluias. E agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Vamos continuar mais um pouquinho, mas parou. Tem alguém nessa noite que ainda não aceitou Jesus e deseja aceitar Jesus como Salvador? Levanta a sua mão assim e nós iremos orar por você agora. Tem alguém que ainda não aceitou Jesus como Salvador? Jesus te chama nessa noite. Aleluia.
para você fazer uma aliança com Ele nesta noite. Jesus te chama nesta noite. Tem alguém que ainda não é crente e nesta noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Tem alguém? Jesus está te chamando. Jesus te chama para fazer uma aliança contigo nesta noite. Aleluia! Glórias a Deus! Tem alguém? Aleluia! Glórias a Deus! Aleluia! Eu vou lançar minha rede ao mar. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém nesta noite? Tem alguém? Jesus está chamando. Ele veio buscar aqueles que estavam perdidos da casa de Israel. Ele te chama nesta noite. Tem alguém? Aleluia. Glórias a Deus. O Senhor está te chamando. Aleluia. Tem alguém nesta noite? Amém. Se não tem, então nós iremos agradecer a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele tem nos dado. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Dos amigos que aqui estão, daqueles que nós fizemos o convite hoje à tarde, quem está aqui, daqueles que nós chamamos hoje de tarde, levanta a mão. As pessoas que nós chamamos hoje à tarde para estar conosco, levanta a mão. Teve alguém que nós chamamos de tarde? Eu lembro que hoje à tarde nós chamamos as filhas de irmã Sônia. Elas vieram, Sônia? As suas filhas vieram? Então vieram, mas ela não levantou as mãos. Cadê? Já foram, foi? Aleluia. Estão lá fora, né? Estão lá fora. Venha receber a bênção aqui em nome de Jesus no templo. E para mim eu chamei aquele senhor também. Não levantou mais, parece que eu chamei ele hoje de tarde. Aleluia. Ele estava até sentado ali no banco. Não estava sentado lá, parece que era ele. Aleluia. E eu louvo a Deus, irmãos, por tudo que foi feito nesta tarde em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos então agradecer a Deus, irmãos, por mais essa riquíssima oportunidade. Logo após, os irmãos vão esperar só um minuto para dar uns recados aqui rápido em nome do Senhor, tá certo? Vamos aproveitar e vamos fazer essa oração. Deixa eu ver aqui Deixa eu ver quem vai. Quem vai orar? Irmã Simone faz a oração. E o nosso irmão, o presbítero Cosme, está entendendo? Ele vai dar a bênção apostólica. E depois da bênção apostólica, os irmãos vão tentar só um minuto para eu dar só uns 3 avisos rápidos. Quem vive? Cristo! A Ele! A glória! A povo! Vitória! Quem vive? Cristo! A Ele! A glória! A povo! Vitória! Quem vive? Cristo! A Ele! A glória! A povo! Vitória! Senhor, oremos. Peço que os irmãos curvem suas cabeças, fechem seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor da glória, meu Deus soberano, aqui estamos na Tua presença e te agradecemos pela palavra, por tudo que foi operado nesta noite na Tua casa, Senhor. Quero te agradecer, meu Pai, por cada alma que aqui se encontra, por cada uma que o Senhor resgatou, Senhor, do mundo das trevas. E eu quero também apresentar, meu Pai, aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor, não conhecem os milagres que o Senhor opera. Que o Senhor também, Pai, venha clarear a mente de cada um, para que venha, meu Pai, enxergar que somente o Senhor é o caminho, somente o Senhor é a verdade e somente o Senhor é a vida eterna, Pai. E que precisam, meu Deus, vir para a Tua presença, para conhecer esse Deus lindo que nos oferece a salvação. Seja com cada um que aqui se encontra, com seus familiares, Pai. Aqueles que não tiveram oportunidade agora, que o Senhor venha preparar, meu Deus, outro momento para aceitar o Senhor como Salvador da sua vida. Porque o Senhor é grande, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é o Rei dos Reis. E no céu e na terra não há outro Deus que possamos servir, a não ser o Deus vivo, que nasceu, que morreu, que ressuscitou e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele que oferece, Senhor, a salvação a cada um de nós, e nem por força, nem por violência, Pai. E nós te agradecemos por tudo. Abençoa, Pai, nossa congregação, abençoa nosso pastor, cada liderança, Pai, das congregações. Eu apresento nas tuas mãos, meu Deus, a família do nosso pastor Edilson.
isso. E eu quero, meu Deus, pedir ao Senhor, pela tua misericórdia, Pai, nos dá sabedoria, Deus, para ganhar as almas que ainda não conhecem essa luz, meu Pai, que nos tira das trevas, que nos alcançou, meu Pai. E que o Senhor venha ter misericórdia de cada um de nós, abençoa cada um de nós, meu Deus, nos despede em paz para nossas casas e que o Senhor venha nos guardar, nos livrar e nos proteger, meu Pai, de todo engano e de todo mal, de todo plano que o inimigo arquiteta contra nossas vidas, Pai. Assim eu oro e te agradeço, Pai, que seja feito o teu querer e a tua vontade, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus adentrado no nosso coração, as duas consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja com toda a igreja de Cristo, hoje e para todos sempre, e todos cantam.